E se eu te dissesse que em Lisboa, nos anos 60, estava prestes a ser revelado um dos maiores casos de abuso sexual de menores de sempre? Um escândalo que envolvia nomes da elite do Estado Novo. Quando a verdade começou a surgir, como é que achas que o regime de Salazar reagiu? É precisamente isso que vais descobrir hoje. Todos os pormenores, não contados. Mais de 60 anos depois, ainda temos que perceber o que realmente aconteceu e o que é que o poder tentou esconder. Hoje iremos falar de um caso que não é muito falado, como vocês viram no título. Provavelmente muita gente desconhece e é precisamente por isso que eu também estou a fazer este vídeo, para informar e para dar a conhecer estes casos que aconteceram há muitos anos, que provavelmente vocês e eu, na realidade, ainda não tinha nascido. E mesmo as pessoas que viviam na altura, no momento em que aquilo aconteceu, como havia uma censura enorme, provavelmente hoje desconhecem, se calhar ouviram falar, mas não sabem os pormenores e os contornos mais sórdidos. E então, por isso, vamos começar o vídeo, vamos falar do caso Baleia Rose. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco. E hoje temos que falar de alguns comentários que surgiram no vídeo anterior, do grande assalto que aconteceu em Portugal. E por isso, antes de começarmos o vídeo, eu preciso de conversar com vocês, com alguns de vocês, e ajudar a resolver este problema que aconteceu aqui nos comentários. Em primeiro lugar, discutimos se eu deveria continuar com a intro ou não. No geral, toda a gente concordou que eu devesse continuar, então é o que irá acontecer até vocês discordarem todos e tiverem fartos, está tudo bem, é assim que funciona o mundo hoje em dia. A outra questão é um comentário aqui que eu li e que muita gente, ao fim e ao cabo, concordou, a maior parte discordou, mas é o que é, faz parte, vocês são meus seguidores, é normal que tenham algumas ideias iguais às minhas, e as que não têm, demonstrem que não gostam, porque faz parte, é assim que funciona o mundo. Se não gostamos, demonstramos de forma respeitosa. E a primeira pergunta, na realidade, foi se este vídeo era informativo ou uma propaganda política. Vocês não me conhecem, é normal que alguns de vocês pensem, quando eu falo sobre esta esquerda que acabou por surgir, que pensem que eu estou aqui a defender algo. Não, eu estou a falar aqui de um caso. Entender todos os lados. Claro que eu não entendi o lado do Salazar, porque não era a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo era demonstrar o maior assalto que aconteceu e porque é que aconteceu. E teve pontos positivos como teve pontos negativos. Eu não tenho cor política simplesmente porque eu não vejo a política como a política é. Para mim, a política, na realidade, é um negócio e deveria ajudar mais as pessoas do que ajuda. Por isso mesmo, eu não quero discutir política aqui propriamente no canal. Quero apenas demonstrar certos casos para informar. Eu não estou sempre certo, mas quero sempre mostrar os dois lados da questão e também entenderem o que é que aconteceu e o porquê de acontecer. Mas o comentário a seguir foi mais grave. E estamos quase a ir para o caso, esperem só mais um bocadinho. E este comentário vem de, eu não vou dizer de quem porque não quero ir por aí. Poderia ir, mas não o vou fazer. Matam, roubam e ameaçam Portugal e são os heróis. Se o Salazar e a Pito fossem assim tão maus, acham que estes ladrões assassinos tinham sobrevivido? Mortágua, Soares, etc. Foi com esta máfia organizada que Portugal foi elevado à democracia. Mal escrito. E isso por si só já deveria ser bastante explicativo. Tratem-se e procurem ajuda. A doença mental é a Síndrome de Estocolmo. Em primeiro lugar, Síndrome de Estocolmo não é uma doença mental. Para além disso, quando se quer atacar alguém e uma ideia, e tu estás a chamar doentes mentais não só a mim, aliás, tu nem me estás a chamar a mim, porque eu não defendi nada nem ninguém. Apenas analisei uma situação e tirei a minha própria conclusão dessa mesma situação. E depois disso, a partir do momento em que alguém é agressivo, tem que esperar uma resposta também agressiva. Mas não é o que eu vou fazer, porque eu aqui no canal, eu tento sempre entender o lado dos outros. Só não gostei apenas do facto de estares a querer insultar toda a gente. E quando escreves uma mensagem, tens de escrever a mensagem de forma coerente para as pessoas perceberem, e não foi o que aconteceu. Mas eu vou-te responder desta forma. Todos nós temos direito à nossa opinião e temos direito a entender o mundo como o vemos. Mas em todos os lados, há dois lados. E na realidade, se tu queres entender o que é que aconteceu no regime de Salazar, pode ter tido na tua cabeça episódios bons e episódios maus, não sei, para ti parece que se calhar são só bons. Eu vou-te responder precisamente com este vídeo. E este vídeo é sobre o Baleia Rose. E tu vais ver se realmente nós temos de ter orgulho deste governo que aconteceu. Vamos começar. O que é o caso Baleia Rose? Entre novembro e dezembro de 1967, o jornal britânico Sunday Telegraph revelou uma história que em Lisboa já se murmurava há meses. Um segredo guardado a medo, escondido nos corredores do poder. Falava-se de homens influentes, nobres, banqueiros, ministros do Estado Novo e até um membro do clero, envolvidos numa grande rede de prostituição e abuso de menores. Era um escândalo capaz de abalar qualquer governo. Mas em Portugal, sob a ditadura de Salazar, o poder controlava tudo. Controlava a imprensa, a justiça e até o silêncio. Salazar, quando descobriu esta notícia, ficou furioso. Mas o que realmente o enfureceu não foi o conteúdo da notícia.
foi o facto dela ter sido publicada. Através da PIDE, o velho ditador, a menos de um ano de cair da cadeira que o derrubaria do poder, já conhecia bem os factos. A Polícia Judiciária investigava o caso há meses, dividido em 3 processos que arrastariam entre 1966 e 1971. E quanto mais o novelo se desenrolava, mais o assunto deixava de ser apenas um escândalo. Passava mesmo a ser um problema de Estado. Em Portugal, ninguém escrevia uma palavra sobre o assunto. Parecia que o escândalo só existia lá fora. Aqui, diziam que tudo era mentira. António de Oliveira Salazar sabia bem quem estava envolvido. Entre os nomes surgiu o do Ministro da Economia, José Gonçalo Correia de Oliveira, que já fora Ministro de Estado, adjunto da Presidência do Conselho. Mas ele não era o único. A lista era longa. Uma verdadeira lista de vergonha e causava um enorme embaraço ao regime. Lá fora, a imprensa internacional, livre da censura que estava dentro do próprio país, não poupava detalhes. Publicava nomes, cargos e descrições do que chamavam de um escândalo dentro do poder. Salazar reagia como sempre reagia perante perigo, com silêncio e controle. Ordenou que a máquina de censura fosse acionada e que se encontrasse um bode expiatório, alguém para culpar, para travar o avanço da verdade. Mas era tarde. Os jornalistas estrangeiros já tinham farejado o escândalo e Portugal estava exposto ao mundo. Para um regime que vivia de aparências e moral, era um pesadelo político. A questão é que o escândalo nunca foi esquecido, apesar deste silêncio todo que se formava dentro do próprio país de Portugal. O escândalo tinha demasiados ingredientes para ser esquecido e à medida que o incómodo crescia, vários jornalistas estrangeiros foram expulsos de Portugal e outros proibidos de entrar. Tudo em nome de um país que se dizia católico e, claro, de brandos costumes. A grande pergunta era que nomes é que realmente eles tinham. E existiram realmente muitos, eu vou aqui apenas referir a alguns. Para além de José Gonçalo Correia de Oliveira, como eu tinha referido anteriormente, Quintanilha Mendonça Dias, Ministro da Marinha, e Santos Júnior, Ministro do Interior. Mas as listas iam mais longe. Falavam também de Vítor Emanuel, filho do rei de Itália, Humberto II. Também de Dom Henrique de Verda Bairros, amigo próximo do príncipe, do Conde de Montreal, empresário e presidente do Banco Nacional Ultramarino. E não ficava por aí. Surgiam ainda nomes de banqueiros, diplomatas, empresários do Casino de Estoril e figuras ligadas à alta sociedade portuguesa. Mas em Portugal, nenhum destes nomes foi oficialmente reconhecido e, na verdade, chegaram poucos a tribunal. E os que chegaram, já vais saber o que é que aconteceu. E pessoal, eu quero que vocês tenham a noção, nesta altura, os tempos que se viviam. Porque, bem, muita gente que está aqui no canal nem sequer viveu estes tempos. Eu sei que há alguns que viveram e têm uma ideia melhor. Eu só posso apenas ler e informar-vos sobre o que é que realmente acontecia. Mas, obviamente, confio mais nas pessoas que viveram nesses tempos. Mas do que eu retirei, nos anos 60, na altura em que houve este escândalo enorme, vivia mergulhado na pobreza. Enquanto o país gastava homens e dinheiro na guerra do ultramar, Lisboa escondia outra guerra, a da sobrevivência. Nas ruas, em quartos de pensões baratas, a prostituição era o sustento de muitas mulheres. Para algumas era o único caminho possível. E em desespero, não eram poucas as que empurravam as filhas para o mesmo destino. O chamado primeiro ato era vendido ao melhor ofertante e por vezes reencenado mais de uma vez com sangue de galinha a fingir a virgindade. A juventude virava mercadoria, o corpo moeda de troca. No topo dessa pirâmide, os poderosos viviam o seu próprio submundo. Mantinham casas discretas, pagavam estudos e roupas a meninas pobres, mas cobravam caro cada favor. Homens de alta sociedade, muitos com netos de idade das suas protegidas, frequentavam casas exclusivas, geridas por mulheres que prosperavam à custa da miséria das outras. E o regime, enquanto isso acontecia, pregava Deus, pátria e família. E se estás a achar o vídeo informativo e não propaganda política, podes dar um likezinho, se não, está tudo bem, podes continuar no vídeo. Mesmo, eu deixo. Agora quero realmente explicar o que é que acontecia e também porque é que se dizia que se chamava Baleia Rose. Obviamente que têm que ter atenção. Eu tirei esta informação de algumas fontes. Existe muito pouca informação sobre este caso, mas como vocês podem entender, faz realmente muito sentido que não haja tanta informação porque houve uma censura gigantesca em Portugal. Mas de qualquer das formas, existem muitas informações que tu, cavando no submundo das fontes, consegues realmente encontrar. Isto foi o que eu encontrei em muitas fontes. As vítimas eram meninas muito jovens, algumas com 9, 10 ou 11 anos, muitas delas filhas de prostitutas que as entregavam em troca de dinheiro. E foi depois do caso ser exposto que um jornal italiano publicou a notícia com o título Caça à Lolita no Jardim do Ministro e descreveu alegados rituais e festas secretas com crianças, o que chocou completamente o público. A caçada é descrita com alguns pormenores. 10 crianças calçando apenas sapatos e usando uma fita colorida na cabeleira postiça. Eram largadas no Jardim do Ministro. Os predadores, nus e também com uma fita colorida, perseguiam as presas até apanharem a que tinha a fita da mesma cor da usada pelo caçador. De seguida, consumava-se o ato sexual. Outro divertimento dos predadores sexuais
consistia numa dança executada pelas meninas à luz cor-de-rosa vinda dos holofotes. Segundo estas fontes, era precisamente por isso que se chamava Ballet Rose. Embora o caso fosse falado pelos corredores do poder, apenas foi devidamente investigado quando a polícia judiciária prendeu a modista Genoveva, tida como desencaminhadora de menores, já que a polícia encontrou na sua casa a lista dos clientes das meninas feitas prostitutas pelas próprias mães. Salazar, ao tomar conhecimento do caso, acabou com as práticas pedófilas das pessoas que estavam próximas dele no Estado Novo e mandou a PIDE seguir a investigação, embora com precaução. A divulgação do escândalo na comunidade social estrangeira irritou profundamente o presidente do Conselho de Ministros. O seu ministro da Justiça, ao exigir a investigação total do caso, escreveu a sua própria demissão, pois o chefe do governo era um homem católico e pretendia a todo o custo defender a moral e os bons costumes do regime. Mais de meio século depois, o caso de Ballet Rose continua envolto em silêncio. Nem a Revolução de Abril, com o regime derrubado, conseguiu ajustar contas com este escândalo, nem com os que deles se serviram. O tempo passou e o que restou foi ficção, livros, séries, peças inspiradas em fragmentos de verdade. O Ballet Rose foi um caso nascido através do poder, dos mais fortes que prevaleciam sobre os mais fracos. O processo judicial que aconteceu sobre este caso foi mais do que justiça, foi realmente um teatro. Um teatro completamente moral. Salazar e o seu regime não ficaram indiferentes à festa que a imprensa estrangeira fazia com o escândalo. Precisavam de um culpado e encontraram-no no escritório discreto da Rua do Ouro, em Lisboa. Ali trabalhava Mário Soares, advogado e opositor político, ao lado de Pimentel Saraiva e Gustavo Sormenho. A PIDE já o vigiava há semanas. Ver jornalistas estrangeiros entrar no escritório bastou para o regime considerar isso um crime de traição à pátria. Sem provas, Soares foi preso, acusado de divulgar notícias falsas. Passou o Natal de 1967 na prisão de Caxias, menos de um mês depois da publicação do Sunday Telegraph. Qual era o crime? Ser alegadamente a fonte da notícia, algo que ele sempre negou. Pouco depois, também Francisco Sousa Tavares e Urbano Tavares foram detidos. O regime queria calar o rumor e, como sempre, calou quem tentava contar a verdade. Enquanto a justiça se arrastava no caso Ballet Rose, o regime era rápido quando se tratava de calar vozes incómodas. Em poucos dias, o Conselho de Ministros decidiu: Mário Soares será deportado para São Tomé e Príncipe. A decisão foi executada em março de 1968. Soares só regressaria anos depois, durante a chamada Primavera Marcelista. Salazar, nesta altura, já estava gravemente doente, preso à cama, reduzido àquilo que muitos chamam de vestal, até morrer em 27 de julho de 1970. Anos mais tarde, Mário Soares contaria que soube da sua deportação mesmo antes de acontecer. Um escrivão do Tribunal da Boa Hora, arriscando a sua própria carreira, avisou-o e sugeriu-lhe que fugisse ou entrasse na clandestinidade. Mas Soares recusou. Fugir seria assumir a culpa, algo que os verdadeiros culpados nunca precisaram de fazer, protegidos pelo seu estatuto social e político. Diz também que Joaquim Pires de Lima, advogado e amigo, filho de um político do Estado Novo, mas crítico do regime, lhe terá confirmado a decisão de deportação. E há quem diga ainda que o próprio caso Ballet Rose passou um dia pelo escritório de Pires de Lima, quando uma jovem apareceu em silêncio à paisana procurando ajuda. Numa entrevista à jornalista Anabela Mota Ribeiro, o advogado Joaquim Pires de Lima recordou como tudo começou, e passa a citar: "Uma rapariga de 16 anos veio ter comigo, acompanhada da mãe e do namorado. Estava a ser pressionada pela polícia judiciária para revelar porque ia à casa de uma modista, vista como desencaminhadora de menores. Tinha medo de ser presa." Pires de Lima conta que ligou de imediato ao diretor da PJ e a Antunes Varela, então Ministro da Justiça. "Obriguei-a a dizer os nomes de toda a gente. Foi assim que se soube, desde os 9 anos, que vinha a ser aproveitada por várias figuras da alta sociedade." Mas todo o processo foi orquestrado para o silêncio. As vítimas nunca foram realmente defendidas e os acusados nunca enfrentaram uma audiência pública. O caso ficou em segredo, sem provas apresentadas, sem justiça feita. O próprio Pires de Lima diria mais tarde: todo o processo, Ballet Rose, foi um contrassenso. E de facto foi. Antunes Varela, o ministro que tentou acelerar o processo, acabou exonerado por Salazar. Já o ministro da Economia, apontado como envolvido, nunca enfrentou qualquer consequência. No fim, quem tentou fazer justiça foi afastado e quem estava protegido pelo poder ficou intocável. E agora, se achas que falámos de tudo, não. Temos que falar de realmente quem é que foi especificamente condenado. E uma das figuras centrais deste caso, já que muitos dos factos descritos nos processos decorreram na sua casa, era uma mulher de 36 anos que nascera no seio de uma família modesta na freguesia do Príncipe Real. Para todos os efeitos legais ou outros, era modista. As modistas estavam na moda, assim como as prostitutas. Genoveva conciliou os dois mundos fazendo o seu negócio vestido de outro. Gostava das coisas que lhe eram inacessíveis. Tinha gostos tão caros como a sua independência. Também fora prostituta
em tempos difíceis, mas aprender a transformar o que fazia em negócio, com classe, sofisticação e descrição para os padrões da época. Criou uma rede de mulheres e também das suas filhas menores, que apresentava a clientes poderosos. E agora, quanto aos nomes que ela tinha realmente escritos na sua agenda pessoal, o que é que aconteceu? Bem, a mulher foi pressionada a manter o silêncio, obviamente, mas acabou por contar tudo, nomes e pormenores. Mesmo assim não houve justiça, pelo contrário. Foi ela que acabou por ser condenada. Na sentença, o tribunal escreveu: a arguida tem uma personalidade aberrante e precisa de ser reeducada para compreender os valores morais da sociedade. A pena foi de internamento numa casa de trabalho ou uma colónia agrícola. Isto por um período entre 6 meses e 3 anos. Outra mulher da mesma rede recebeu a mesma condenação. Entre os poucos homens que chegaram a ser julgados estava Teodoro dos Santos, dono dos hotéis Embaixador e Estoril Sol e concessionário do Casino de Estoril. Contra ele havia provas, testemunhos e relatos diretos de abusos, mas nem isso foi suficiente para o condenar. O tribunal reconheceu no próprio processo que o arguido mantinha relações com várias mulheres, algumas adultas, outras menores, num comportamento descrito como senil sensualidade e busca de prazeres anómalos. Nesse mesmo documento, ainda admitia que algum destes atos, para além delas serem menores, as que mais o atraíram eram as jovens virgens, mesmo com tudo escrito preto no branco. 2 parágrafos à frente, isto era o que diziam, e passo a citar: pela prova produzida e feito o seu exame e respectiva ponderação, convenço-me, dito pelo juiz, que o arguido é dotado de uma personalidade excepcionalmente empreendedora, tratando os assuntos relacionados com as suas atividades profissionais com seriedade e larga visão, o que o levou à craveira social que hoje leva a considerá-lo como elemento da melhor sociedade portuguesa. Explica-se ainda que o arguido é apresentado como maior de 60 anos de idade, o que basta para não sofrer medida detentiva. O tribunal não considerou provadas as acusações de abuso, não por falta de provas, mas porque não se conseguiu provar que fosse um hábito. A habitualidade era, segundo a lei da época, o verdadeiro crime. Assim, Teodoro dos Santos foi condenado a apenas 6 meses de liberdade vigiada. Ficou proibido de sair de Lisboa sem autorização e de frequentar casas de prostituição. A sentença parecia uma ironia. Entre linhas, reconhecia o crime, mas perdoava o criminoso. Todos os outros homens julgados receberam decisões idênticas, penas leves acompanhadas de elogios à sua vida profissional, à família e à reputação social. No fim ficou claro: no processo Bally Rose, a única lei que realmente contou foi a lei do mais forte. E com isto terminamos este caso monstruoso, horrível e óbvio que eu tenho que dizer, porque eu sou justo e, de facto, nunca foi realmente nada comprovado. Por mais que estivessem lá as provas, eu, como não vivi lá, eu não vi o processo, eu não falei com as pessoas que viram o processo, eu não posso dizer com certeza que isto realmente aconteceu. Mas o que eu posso dizer é que não tenho dúvidas que tenha acontecido. Porquê? Porque está nas fontes. E eu acredito mesmo depois desta censura toda, estas jovens sofreram. E sei que não há dúvidas que Salazar queria esconder o que estava a acontecer, porque isto o envergonhava. Obviamente que isto não dá força de que Salazar o fazia ou de que realmente admirava quem fazia isto às jovens, mas que realmente ele iria ter muita vergonha e iria destruir o seu reino que estava a acontecer, que ele via que era realmente uma boa coisa para Portugal. E bem que alguns, ainda hoje, veem que ele fez. É verdade, muita gente ainda o admira. Por isso, eu vejo que este caso é realmente monstruoso e podem-me dar o argumento que mas Vasco, isto também aconteceu aqui em Portugal, no caso Casa Pia. Isso é um caso para nós falarmos quando nós chegarmos aos 10 mil seguidores, por isso apressem-se, porque eu quero falar sobre esse caso. Mas eu já disse, 10 mil seguidores e falamos desse caso. Só que está difícil de chegar. É só pedirem, peçam ao vosso gato em um canal, ao vosso cão, à vossa avó, ao vosso avô, para subscrever, para chegarmos aos 10 mil seguidores. Para o caso Casa Pia, que irá ser um dos maiores casos aqui também do canal, se bem que este também já foi. Este caso é completamente nojento. E só dá mais força é que o regime de Salazar, por mais que alguns vejam que era bom, não sei como, tinha bastantes falhas e que fazia com que os homens de poder estivessem protegidos pelo Estado. E as pessoas que sofriam com pobreza tinham que se sujeitar a isto. As mulheres que faziam estas coisas, as mulheres que vendiam as suas próprias filhas. Isto também, a própria atitude é doente, não estou a condenar apenas o governo, condeno também as mães que o faziam, condeno também, obviamente, os homens de poder que realmente acediam a estas casas e o faziam, mas tudo isto foi permitido pelo próprio governo, não é? Porque ao tu
não estares a culpar realmente as pessoas que fizeram isto, estás a dar realmente razão a eles fazerem mais. Mas isto obviamente ficará marcado para sempre. E o mais injusto é que não houve justiça. As jovens que eram abusadas e que eram realmente submetidas a isto, não tinham proteção nenhuma. Viam aquilo como se fosse a sua vida e que tivesse, e tinham que fazer aquilo, não é? Porque era uma obrigatoriedade, a própria mãe fazia. Ela via que era a forma como o mundo funcionava. E tudo isso é completamente nojento, e apesar de acontecer hoje em dia, penso que haja uma proteção maior, porque vivemos num Portugal com menos pobreza nesse sentido, não dizendo que não vivemos com pobreza e que não há jovens que tenham que fazê-lo, ok? Não estou a dizer isso e a ignorar, porque ainda existe um problema enorme, mesmo em plena democracia, mesmo em plena liberdade ilusória. E com isto não digo para as pessoas que gostam de, sei lá, sempre contra-argumentar cada argumento e cada palavra e tirar uma conclusão precipitada sobre o que eu digo, não digo que na ditadura e com Salazar que era melhor por haver mais controle. Porque esse controle era subjetivo. E por isso eu respondi-te a esse comentário com este vídeo. Eu já ia fazer o vídeo, não te sintas especial. Eu já ia fazer o vídeo para as pessoas que realmente gostam do meu conteúdo. Porque ao dar valor a estes comentários, eu estou a desvalorizar as pessoas que gostam de mim. Mas eu sei que as pessoas que gostam de mim também gostam de ver alguma adversidade. Porque nós na vida gostamos de adversidade, gostamos de desafio. E com isto eu não digo que o meu argumento é melhor que o teu. As pessoas é que têm que dizer isso. Agora, como eu digo, a nossa sociedade continua a não funcionar bem. E isto é algo que nós temos que admitir. Mas não temos que dizer que por não funcionar bem, é que de antes é que era melhor. E esse é que é o problema. Nós não podemos comparar dessa forma. Vejamos as regalias que nós temos hoje em dia. Temos muita mais liberdade no sentido de eu posso dizer que partido político é que realmente eu torço e que defendo. Isso não me dá o direito de enxovalhar quem não defende essa ideia ou ordem política. E isso é realmente para mim a mensagem deste vídeo, que nem tudo tem que ser sobre política. Porra, pessoal, nós vivemos numa sociedade que teoricamente somos todos iguais no sentido de deveríamos ter todos o mesmo direito, os mesmos deveres. Era o que deveria acontecer. E não acontece. Porque basta tu nasceres numa situação menos privilegiada e que logo aí vais ter muitas mais dificuldades. Outra pessoa que nasce mais privilegiada não quer dizer que também não tenha dificuldades. Também tem, e é isso que nós também temos que ver. Mas teoricamente já está uma escadinha acima da pessoa que não está. E é isso que nós temos que ver. E era para isso que para mim a política deveria funcionar. E não desvalorizando e dizendo que a política não funciona para as pessoas que vão dizer que eu digo que a política não funciona. Porque funciona. Não é? Porque se vivemos numa sociedade teoricamente melhor, poderemos ter um bocadinho mais de condições para estudar, toda a gente aqui em Portugal tem as condições para estudar e mostrar o seu mérito, poderá não ter as melhores condições em casa. E é disso que temos que falar. É disso que temos que falar na realidade. E se continuamos a ignorar isto, vai continuar tudo na mesma, não é? Porque quem vem de outro país vai se sentir mais desfavorecido. Quem vem de outro país vai sofrer racismo, preconceito, toda a questão da imigração que se fala. E isto não defendendo, porque já vai haver outras pessoas a dizer que agora defendem a imigração. Não defendo. Defendo uma imigração controlada, como todos nós, como até as próprias pessoas que vêm para cá, também defendem o mesmo. Uma imigração controlada para que um país consiga funcionar de uma boa forma. E agora as pessoas vão dizer, agora és de direita. Não. Nós temos que ser analíticos e entender o que é que o próprio país precisa. Às vezes pode precisar mais de imigração, mas imigração inteligente. E não é inteligente só aceitar os mais ricos. Não põe as palavras na boca. Imigração inteligente. Que quando as pessoas venham, nós tenhamos condições para lhes dar trabalho, para lhes dar boas condições nesse sentido. Não é chegarem e terem que viver em condições míseras. Entendem que eu, à medida que vou falando, eu sei que vou aqui desencadear alguns gatilhos que algumas pessoas sentem que emocionalmente lhes faltam. E eu entendo isso. E por isso é que eu estou aqui a dizer que política é sobre a necessidade das pessoas e sobre a necessidade do país e da altura em que vive. Não há esquerda, não há direita. Deveríamos ser todos iguais. Deveríamos ter todos os mesmos direitos. E devíamos também ter todos os mesmos deveres. E é só sobre isso que interessa. Somos nós. Não temos muitos anos aqui para viver, pá. Não precisamos estar a dificultar as vidas dos outros ou a enxovalhá-las ou a chamarem atrasadas mentais só porque defender uma ideia que se calhar tu não defendes. É sobre amor e não sobre ódio. É só sobre isso. Porque podes estar a falar com uma pessoa que é da tua família, que defende outra ideia e do nada vais fazê-la sentir-se mal por ter uma ideia. Às vezes podes até explicar desta forma. Olha, informa-te um bocadinho mais.
Depois a outra pessoa vai-te dizer, não, se calhar tu tens de te informar um bocadinho mais. Tens que entender melhor o que aconteceu no passado. Mas mesmo entender melhor o que aconteceu no passado não quer dizer que eu é que esteja certo. Tem que haver um pensamento analítico, às vezes é confuso, eu sei que parece que estou a querer apenas torcer pelos dois lados, mas no final do dia, o que interessa somos nós. E já chega de falar que eu falo para sempre pelos cotovelos. Muito obrigado, um abraço e ao Vasco! Obrigado pelo apoio.